Essa linha aí não dá. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Diga. São Paulo, Flamengo 1, São Paulo 1. Arbitragem, Lucas, e como o time chega para quarta-feira? Bom, boa tarde a todos os companheiros. A distância é mais difícil, não estou mais acostumado sem esse calor humano. Suas perguntas várias no mesmo jogo. Arbitragem, cara, chorar depois da arbitragem, eu prefiro sempre me atentar à escala de arbitragem, aos critérios da escala de arbitragem, e quando a arbitragem interfere diretamente no jogo, propriamente, e não no compilado que normalmente se faz de erros para cá, acertos para lá, linha para cá, linha para lá, histórico para cá, histórico para lá. Então, o critério da escala de arbitragem desse final de semana foi escalar árbitros menos experientes nos jogos, tentar ganhar árbitros para o restante da temporada. Então, isso foi visto e observado em todos os jogos grandes, mais tradicionais, né? Então, o Flamengo e São Paulo, que era o jogo de maior visibilidade, sobretudo pela fase do Flamengo, difícil, embora não fosse o jogo da TV aberta, teve a arbitragem do gaúcho Klein, que é um árbitro novo, inexperiente e tal, em formação, e, digamos, mais sujeito a fatores caseiros, como foi visto durante quase toda a rodada. Eu não, na verdade, em relação ao gol do Flamengo, eu já, bem pautado pela Marília, eu não tenho nenhuma convicção na linha ou na tecnologia do impedimento do VAR Brasilis. E acho até que hoje a gente teve o prazer de poder comparar situações, porque a Premier League voltou, né? E a Premier League tem um VAR mais legal, um VAR que funciona minimamente, que é mais rápido, que a tecnologia é melhor, que a linha é melhor, e que, em algumas situações milimétricas, ela privilegia o gol, ou a vantagem e tudo mais do ataque. Por conta disso, eu não acho que a linha toda torta para lá e para cá é que prejudicou o São Paulo. O que prejudicou o São Paulo, e a gente às vezes perde a questão de que é uma arbitragem, é um árbitro dar um pênalti, no mínimo duvidoso, aos 48 minutos do segundo tempo, ou seja, um lance em que ele interfere diretamente na partida. Para mim, não é o cara do VAR que está operando, a discussão é o Klein. O São Paulo está fazendo lá um protesto, muito mais pensando no jogo do Corinthians que propriamente em relação ao que aconteceu. O São Paulo normalmente não protesta. Aqueles jogos lá do Cuiabá, 2 pênaltis, tal, não sei o quê. Tá tendo protesto muito mais forte, por exemplo, por parte do Fluminense contra o Grêmio, né? O Felipe Melo postou nas redes sociais, o Mário Bittencourt falou, o Diniz xingou, etc e tal. Enfim, eu acho que o São Paulo tá, como quase todo clube faz, protestando em relação para o próximo jogo. O próximo jogo está definido agora há pouco, foi definido. Quem vai apitar São Paulo e Corinthians é o Rafael Claus, como previsto, que é um árbitro de São Paulo, é um árbitro da Copa do Mundo e é um árbitro menos suscetível a esse tipo de condição ou de situação que aconteceu no Maracanã. Ponto. Arbitragem, ponto. Quando você escala um árbitro pouco experiente, muito intervencionista, ele costuma ser caseiro. E foi o que aconteceu, mais uma vez. Para mim não surpreende nem um pouco o que aconteceu. O que me surpreendeu mais que o São Paulo foi o Flamengo, Tironi. O Melved. Eu gostei da escalação no papel do Flamengo, pós-Olímpia. Achei, o São Paulo deu uma limpada, botou um time, tirou Davi Luiz, Felipe Luiz, colocou um time mais vigoroso, os 3 caras no meio de campo que a gente pedia, Alan, Vitor Hugo e Thiago Maia, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, era o time, entre aspas, Ayrton Lucas voltou lateral, era o time ideal do Flamengo. A gente podia discutir o goleiro. Cara, o Flamengo não competiu, mesmo mais jovem, mais vigoroso, melhor escalado, melhor disposto no campo. E o São Paulo com um time reserva, alternativo, que se juntou, um para ganhar ritmo, o outro para ser poupado, um para jogar X minutos. O São Paulo teve mais perto da vitória que o Flamengo. Eu acho que o São Paulo sai com um plano que também visava o jogo do Corinthians, quase intacto, porque eu acho que o Lucas jogou acima do que se esperava, o Rames entrou alguns minutos, o Wellington ganhou o ritmo, o Gabriel Neves ganhou o ritmo, o São Paulo ganha opções para quarta-feira
talvez fosse o principal objetivo. No resultado do Campeonato Brasileiro, foi um resultado que você, prevendo no início da tabela, na última rodada do turno, Flamengo no Maracanã empatar, ótimo. Só que o São Paulo no Brasileiro não ganha há muito tempo. O São Paulo tem uma das piores campanhas como visitante e o São Paulo está no meio da tabela. No Brasileiro está devendo demais, não fez um bom primeiro turno, mas também porque talvez tenha, e a gente pode dizer isso, menos ponto do que futebol. O São Paulo não está jogando exatamente mal, e não jogou mal no Maracanã. Sobre o São Paulo fora de casa, o São Paulo tem a inacreditável 18ª posição no desempenho como visitante. Ele só é melhor do que o Santos e do que o América. E só ele e o América não venceram nenhuma partida fora de casa nesse primeiro turno que acabou ontem. Marília, aqui peraí. O nosso querido Ramires fala, esperando o Flamengo no segundo semestre sentado. Segue o líder. E você mostrou a sua canequinha, que eu também tô com ela hoje, ó. Canequinha do VAR. Aqui não é seletiva, não. Aqui não é seletiva, não. Minha indignação não é seletiva. Mas o Flamengo foi ridículo e o São Paulo até foi bem, né? Foi um jogo no primeiro tempo bem difícil de assistir, né? Bem devagar. Apesar do São Paulo ter as iniciativas do jogo e tal. E o Flamengo claramente está numa ressaca compreensível e humana depois da vexatória eliminação na quinta-feira. Concordo, gostei da escalação inicial, o time não competiu, o São Paulo estava com o time reserva, a culpa não é do São Paulo, nem não é sobre isso. Acho que as questões do Flamengo elas precisam ser resolvidas, apesar do Sampaoli falar que não. Fora de campo, antes de dentro de campo, senão não vai funcionar. Né? Ele insistiu com isso na coletiva. Não, fora de campo não me interessa. Amigo, se não te interessar, pode pegar sua mochila, sua bicicleta e zarpar, porque senão não vai funcionar. Tem o fora de... Tem o para fora mente, né, Massa? Tem o para dentro mente e para fora mente. O São Paulo fez o que tinha que fazer, poupou seus jogadores, até o goleiro dessa vez, acho que o Dorival assinou o recibo que em Cuiabá ele havia errado, deu ritmo de jogo para jogadores que vão ter que jogar na quarta-feira, e sobre o VAR é o de sempre. É o de sempre no jogo do São Paulo, é o de sempre no jogo do Fluminense, é uma jossa que é usada para fazer o que quiser que seja feito, até impedimento virou interpretativo. Acho que foi pênalti. Mas se você pegar o critério do árbitro durante o jogo inteiro, ele deu 15 faltas no São Paulo. Talvez essa tenha sido a menos falta de todas. Aí, aos 48 do segundo tempo, essa falta ele deu. Foi um jogo pouquíssimo faltoso. São Paulo fez 15 faltas, uma delas esse pênalti. Faltou o critério para o árbitro e sobrou vontade dele dar um pênalti, que eu acho que foi. Agora, a linha do impedimento é uma brincadeira de mau gosto. Aqui, ó, o Rafael César. Não me chateia muito o pênalti, mas sem a falta de critério. Aquele tipo de contato é falta, então que assim seja para Exatamente. Todos os lances. Exatamente. Ô, Massa, eu tô começando a passar vergonha aqui, quando eu falo do Maia, não, agora vai, é o segundo semestre, não sei o quê. Não vai para lugar nenhum, né? Foi um jogo... E fora o que aconteceu em campo, né? Parecia um superstar de um lado, o Dorival, abraçado pelos jogadores, pela torcida. Na coletiva só perguntaram sobre o Flamengo para ele. E do outro lado, o Sampaoli completamente abandonado por todo mundo, né? Pela torcida, pelos jogadores e tal. E no final perguntaram, e aí, Marcos Braz, tem um problema no elenco? Não, de relacionamento? Não tô percebendo isso, não. Só ele não percebeu. Tinha 62 mil pessoas lá e o Marcos Braz não percebe que há um problema no Flamengo. Bom, vamos lá. Cara, sobre o pênalti, eu fico com a interpretação do árbitro. Se o árbitro marcou em campo, seria pior o VAR refazer aquilo que ele marcou em campo. Sim, como eles não têm critério nenhum, nunca tiveram, não vão ter. E sobre o VAR, eu, que sempre gostei da tecnologia, fui convencido pela Marília Ruiz e pela realidade de que realmente na Santa Efigênia deve ter um equipamento melhor. E até mandei um reforço para vocês ontem na live Raiz, né? Com um dinheirinho a mais, porque fiquei muito incomodado com o Dorival Júnior na coletiva. Muito, cara. A postura dele, esse Dorival Cidreira, tem horas que não pode. Tem horas que você tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho mais assertivo, sabe? Olha, eu vou responder uma pergunta sobre o Flamengo, de resto, ponto final. Não me perguntem mais sobre o Flamengo, e acabou.
entendeu? Porque ficou uma sensação muito estranha, muito ruim na coletiva, sabe? Ficar falando Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo é passado na vida do Dorival, entendeu? Ele tem a possibilidade de fazer história no São Paulo, que é ganhar um campeonato que o São Paulo ainda não tem. E o foco deveria ser todo esse: falar com o torcedor são paulino a respeito do tema, né? Falar com o torcedor do São Paulo do rendimento do time, que foi bom, né? Mesmo com esse Flamengo em farrapos. É impressionante, cara. O gol do Lucas, com muita categoria, o jogador tem muita qualidade, tá provado isso, ele vai ajudar muito quarta-feira, né, no jogo contra o Corinthians, mas é assim, é uma coisa meio escandalosa, cara, como os jogadores do Flamengo ficam olhando o Lucas chutar. O Wesley, inclusive, faz um movimento de sair da bola, ninguém consegue colocar o pé, a perna, para impedir o chute do jogador do São Paulo. Entendeu? Então, para mim, está absolutamente claro que o trabalho do São Paulo já acabou, e acabou quando o auxiliar dele deu um soco no Pedro. Então tá aí, né, galera? Eu concordo com o Massini aí, eu gosto muito das análises do Massini, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que Dorival realmente ele falar, olha, só vou falar uma vez sobre o Flamengo e tal, porque realmente ficou muito estranho, direto ele falando do Flamengo, e pô, ele pode ser campeão inédito com o São Paulo, cara, da Copa do Brasil, né? Então, pô, ali ele tava falando pro torcedor do São Paulo. A gente sabe que tem os influencers flamenguistas, tá tudo certo, né, perguntar tal, mas por ele poderia dizer, não quero mais falar sobre o Flamengo, mas também entendemos, né, cara, Dorival sempre foi assim também, com todos os clubes, e todos os clubes que ele passou também, ele se relaciona bem com os jogadores, com todo mundo, e a gente entendemos isso, mas nem vou falar sobre isso. Falando sobre o jogo, o São Paulo fez um ótimo jogo com o time reserva no Maracanã, a dupla de zaga muito boa, o Natan jogou muito bem, o Wellington jogou muito bem, Gabriel Neves muito bem, Michel Araújo muito bem, o time inteiro jogou bem, cara. O Pato fazendo ali uma jogada ali pra cima do Léo Pereira, ganhando do Léo Pereira também, mas também só conseguiu um tempo, no seu tempo esgotou. O Lucas, todo mundo sabe que é o talento do cara, essa jogada, esse rabisco que ele faz, né? O Rames botou o Rato na cara do gol, o Rato chutou pra fora, então foi um bom ponto, e o São Paulo realmente foi prejudicado sim pela arbitragem, pra mim não foi pênalti, não tava em posição legal o Luiz Araújo. Para mim também estava impedido, aquela linha ali não me prova absolutamente nada, na minha opinião. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, foco total agora na quarta-feira, agora é o jogo do ano pro São Paulo aí, então vamos torcer muito que o São Paulo faça um grande jogo e a gente se classifique, valeu? Todos inscrevem pra Band Esporte, link do canal da Band Esporte na descrição, galera. É nóis, vamos São Paulo!